Isso, Gabriel, mas não são tantos assim, não. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, no dia 21 de setembro de 2021. Nossa aula, disciplina de Paulo Freire e a educação, né? Apenas 2 dias após a comemoração do centenário do aniversário do professor Paulo Freire, no dia 19 de setembro de 1921, nascia o professor Paulo Freire, né? E então, há 2 dias atrás, né, anteontem, comemoraria 100 anos, um século, aí o aniversário do professor Paulo Freire, e a mídia toda fez um trabalho bastante bacana, né, para esse que é o patrono da educação brasileira. Muitos questionam sem conhecer, né, e aí uma palavra do professor Haddad, justamente, né, critique aquilo que você leu. Aquilo que você só viu um comentário no WhatsApp, né? Será que você está criticando o que você sabe ou você está acreditando ou você está criticando aquilo que você ouviu dizer, né? E Paulo Freire, então, tem 41 títulos de doutor honoris, né? Que significa isso? Ele foi as universidades, 41 universidades no mundo deram ao professor Paulo Freire o título de doutor. Isso é muito significativo, né? Isso mostra que 41 universidades no mundo reconheceram a importância e a maestria do ensino, né, desse grande, um dos maiores pensadores brasileiros do século XX, tá? Então vamos falar hoje um pouco sobre a sua obra Pedagogia do Oprimido, aqui várias capas da Pedagogia do Oprimido, né, algumas edições do texto Pedagogia do Oprimido, né? E a gente vai então desvendar um pouco dessas 4 partes que compõem essa grande obra de pedagogia. Vamos lá. Levantar a necessidade de uma nova forma de pensar. E se é uma nova forma de pensar, a gente já entende que na pedagogia freiriana o pensar e o agir são partes que compõem um mesmo cenário pedagógico, um mesmo universo pedagógico. Não existe o pensar sem o agir. Não existe o agir sem o pensar. Por quê? Porque nós falamos de uma pedagogia da praxis. Né? Praxis, a gente já viu que é o pensar e o agir em consonância. É o pensar e o agir, né, juntinhos, coadunados, né, no mesmo movimento do universo pedagógico. E Paulo, então, o professor Paulo Freire, trazia a ideia de levantar essa necessidade de uma nova forma de pensar, de um novo agir no universo pedagógico, ou seja, que interferia na maneira como nós enxergávamos a antropologia discente-docente, ou seja, a maneira de pensar alunos e professores, as práticas pedagógicas, o manejo didático, os processos de avaliação, ou seja, o próprio aprender e o próprio ensinar, que estariam relacionados, então, de uma maneira, então, dialética. Então, na pedagogia do oprimido, ele faz de maneira muito semelhante e aprofundando alguns temas que nós já havíamos visto na pedagogia da autonomia, que é precisamos de um novo pensar, de um novo agir pedagógico, precisamos de uma nova escola, precisamos de uma nova sala de aula, precisamos verificar a maneira como nós entendíamos no século XX, em especial na década de 50 ali, a maneira autoritária em que se fazia o magistrocentrismo, né? Que é a forma autoritária de ensinar, de tomar, falava assim, né? Vamos tomar a tabuada, vamos ver se ocorreu o decorar do conteúdo, porque existia então uma ideia de aprender
que estava ligada aos processos de memorização, de decorar o conteúdo, em que era tomada a tabuada, em que era tomada o processo disciplinar, mas que não havia uma formulação de um pensamento crítico sendo elaborado naquele processo pedagógico. Então, primeiro movimento do texto e da obra freiriana é repensar o agir e o educar dentro do universo pedagógico. E um segundo objetivo seria identificar uma problemática social de luta de classes dentro do objeto pedagógico. E essa segunda face, né, freiriana, que é uma face social, que é uma fase encarnada no social, né, de uma educação, de fato, volvida para a leitura do mundo, que é o ponto de maior crítica, né, de alguns teóricos hoje, alguns nem teóricos, né, que vão criticar o Paulo Freire, né, por conta justamente disso assim, mas espera aí, luta de classe é do materialismo histórico dialético, luta de classes é do marxismo, então quer dizer que é o comunismo que chegou na sala de aula. Bem, não se trata disso, né? Se trata, obviamente, está correta a leitura de que quando se pensa a problemática social da luta de classe, está se pensando no materialismo histórico dialético na sala de aula, sim, compreendendo, mas não comunismo, mas compreendendo que a pessoa aluno antes de ser aluno, um ser dotado, né, de trabalho, é um ser dotado de família, é um ser que tem uma relação com o econômico, é um ser que tem uma relação com o laboral, né, com o trabalho, é um ser que tem relação com o social, ou seja, é um ser de vínculos e que participa do todo social. E como tal, muitas vezes passa por um processo de opressão, porque nem lhe é permitido sonhar, não lhe é permitido vislumbrar um mundo diferente do que lhe é dado, do que lhe é posto. Então, Paulo Freire, então, vamos lá de novo, traz dois elementos essenciais nesse livro. Ora, a ideia de repensar a escola. Ora, a ideia de pensar que aquele sujeito estudante que está, então, ali na sala de aula é um sujeito social, econômico, político, cultural e, portanto, é um ser de relações e, obviamente, é um ser que pode estar dentro do sistema econômico sendo oprimido. Por isso, pedagogia dos oprimidos ou do oprimido, a ideia de que o sujeito social chega, muitas vezes, na condição da sala de aula, em vulnerabilidade social. Ao analisarmos essa obra de Paulo Freire, percebemos que até hoje em nossas escolas o conceito de educação problematizadora ainda não conseguiu ser implantado, né? Que é um dos conceitos centrais dessa obra da pedagogia do oprimido. O que é uma educação problematizadora? Uma educação que se coloca não enquanto resposta, né? E a gente já viu que isso chama-se educação bancária, eu vou falar mais um pouquinho hoje. Está vendo que a gente está fazendo também um ciclo, repetindo alguns conceitos e vai continuar repetindo, mas vamos lá. A ideia de educação problematizadora é aquela educação que não vem trazer respostas prontas e acabadas. É aquela que se coloca na frente e na relação pedagógica mais problemas do que soluções. Porque o ideal do ambiente de sala de aula se dá na formulação de uma comunidade de investigação que, diante dos problemas da realidade que são postos, começam a analisar os conteúdos por meio da realidade. Então, não é o livro didático que é o elemento mais importante de aprendizagem. Não é o que está escrito no livro didático que é o que tem que ser sabido e aprendido. O que tem que ser sabido do livro é a relação daquele universo teórico, o universo, né, que é trazido pelas letras dos livros, para ser colocado na prática. Ou seja, as teorias desencarnadas da realidade prática, elas não têm serventia.
Só há educação, de fato, problematizadora quando eu consigo analisar a realidade, analisar a vida, analisar o mundo, compreender a vida, o mundo e a realidade por intermédio da resolução dos problemas ou pensando de maneira, de fato, encarnada na realidade aquilo que está acontecendo ali. O que adianta eu estudar, por exemplo, uma química orgânica no terceiro ano do ensino médio e dou nome para todos os compostos orgânicos, eu sei o que é um álcool, eu consigo olhar ali, ó, isso aqui, ó, dupla O, ligação tem uma acetona aqui, eu tenho um ácido carboxílico aqui, beleza, eu consigo identificar no papel o que são os compostos orgânicos, eu consigo dar nome, inclusive, etanol, né? Consigo colocar o ol depois do álcool, eu consigo entender e dar nome às coisas, contar lá, fica contando carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 pentanol. Tá, beleza, dei o nome lá, né? Hidroxi, entendeu? Aí, beleza, consigo dar o nome. Mas eu não sei que composto é esse. Eu não sei para que serve, eu não sei de como que é feito, eu não senti o cheiro. Você diz assim, tô sentindo o cheiro de um éster. Olha, isso aqui é um aldeído. Ou, tipo, aonde você viu na sua vida, onde estão os aldeídos? Aldeídos, cadê você, aldeído? Quer dizer, é essa educação do livro que eu não consigo saber efetivamente como a realidade se processa, ela não tem sentido nenhum. Então, eu, como educador, eu, como pedagogo, sou aquele sujeito que intervém buscando que os outros educadores também sejam contaminados pela ideia de aferir, de medir, de mensurar, de buscar, de investigar a realidade e a relação entre os conteúdos e a realidade. E é triste pensar que depois de tanto tempo e de tantos estudos, que as pessoas ainda fiquem, né, Valdeci, no Ivo viu a uva sem nunca ter visto a uva. Que a gente fique na ideia de perseguir uma realidade ou de estudar uma coisa que não tem nem nada a ver, não tem pega, não tem lida, não tem carne na relação com a realidade. Então, a educação problematizadora seria o mesmo que dizer de uma educação contextualizadora. Uma educação que ensina dando conta da realidade e dos seus múltiplos contextos. Que entende quais são as relações de trabalho, como elas se processam, a relação com o econômico, a relação com o cultural, o que é cultura, o que não é cultura, a como que isso se dá, que geografia política é essa? Que geografia física é essa? Que história é essa? Como ler as palavras e ser alfabetizado pela ideia de que as palavras têm carne, as palavras têm sentido, as palavras são objetos, as palavras têm uma relação no mundo. Se eu estudo biologia, mas não estudo ecologia, tá errado. Se eu estudo biologia e acho que tem que desmatar tudo mesmo, eu estudei errado essa biologia, porque eu não tenho uma consciência ecológica. E Freire traz isso em todo momento. Que ser pessoa consciente é consciente de uma ética e de uma estética. É consciente de um bem viver no mundo, então um viver decente e, ao mesmo tempo, desta decência, buscar as bonitezas de um viver consciente. E então é consciente a partir da ideia de que eu aprendo resolvendo problemas do cotidiano e compreendendo os contextos em que eu me insiro. Pode falar, Valdeci. A sua fala sobre aprendeu biologia, mas não aprendeu a conservar a natureza, me remeteu a um processo educacional que eu sofri
lá no primário, quando foi colocado para a gente aprender os tipos de folhas, né? Uhum, Aí o que que acontece? Foi orientado as crianças, vocês vão lá, peguem vários tipos de folhas diferentes no mato, mesmo que era uma região que tinha bastante mato, né? uhum, E, e colhem nos seus cadernos e identifiquem as folhas. Imagina 300, 400 crianças entrando no mato, entrando numa área lá de vegetação, arrancando folha. uhum. O local ficou devastado. Então, enquanto a gente estava aprendendo biologia, a gente estava amassando planta, pisando em coisas, arrancando folha. Tava igual pequenas formigas ali, né? Oh, quem dera que a formiga ainda tem uma questão de equilíbrio com o ambiente, né? A gente não estava nem Aham. preocupado com isso. E nem nossos Sim, sim. orientadores. Uhum. Né? Então, 400 crianças, aí cada uma pegou 30 folhas, né? Tava igual aquelas formiga cabeçuda mesmo, aquelas que vão acabando com a roseira, né? Vocês acabaram com a área ali. Complicado, complicado. Mas é justamente a ideia de que eu preciso compreender os conteúdos por intermédio dos conceitos. E estes conceitos, eles não estão presos no livro didático. Eles não estão presos em si, enquanto teorias em si mesmadas. Estes conceitos, eles servem para resolver o mundo, para olhar o mundo, para compreender o mundo, para entender o que me cerca. Então, é muito verdade isso, né? A ideia de uma consciência socioambiental, eu estou entendendo que, olha, eu consigo estudar a biologia e entender que a biologia está ligada à política. E a política está ligada a uma política de meio ambiente. E se eu devasto a Amazônia, eu tenho um problema climático sendo gerado. Então, eu estou estudando, relacionando com a geografia. Eu tenho um problema socioambiental sendo colocado. Eu tenho que pensar, olha, o Acre, o sul ali da Amazônia, o noroeste de Rondônia, eu vou estudar os grileiros, eu vou entender a política de terra, eu vou entender como o Ministério do Meio Ambiente está participando disso, como que as agências regulatórias estão sendo perseguidas por denunciar isso, né, compreendendo quais são os interesses que estão em jogo, entendendo que por que joga fogo lá, por que está acontecendo esse problema com a água, aí eu estou entendendo a matriz energética, eu estou entendendo a conta da água. Vocês percebem que falar de uma educação problematizadora é relacionar tudo isso, e os alunos têm que ter capacidade de juntar tudo isso. E aí sim eu estou formando um sujeito crítico e emancipado, porque ele entende que se a conta de luz dele hoje está na bandeira preta, eu estou pagando tantos reais por quilowatt-hora a mais de pedágio. Não é porque São Pedro parou de mandar chuva. Eu tenho um problema de chuva, de aridez, que é causado por causa de um problema ambiental, que é causado por conta do desmatamento, que é causado pelas mudanças climáticas, que está originário lá no desmatamento lá do sul da Amazônia hoje e no Acre. Então, não tem nada mesmo a ver. Vamos lá desmatar. Você, quem está pagando essa conta? Eu estou pagando a conta. E vou pagar como? Com vírus novos, eu vou pagar com mudança climática, eu vou pagar efetivamente na conta de energia. Então, existe um custo econômico dos processos ecológicos que são desrespeitados. Então, é impossível para Paulo Freire pensar a educação sem pensar os contextos e a problematização. É isso que querem tirar ou criticam quando nós falamos de Paulo Freire. Não é porque os governos não têm medo do pobre alienado. Eles têm medo do pobre consciente da sua relação com o mundo, que vai fazer a interpretação e vai fazer
a sua reflexão ir para o voto. Fazer a sua reflexão ir para a rua. Que é um movimento, inclusive, que nós temos feito pouco. Quando as pessoas compreenderem o grau da sua exploração, nós vamos ter as ruas invadidas, não por pessoas que querem o antidemocrático, mas pelas pessoas que entendem a necessidade de mudar o mundo que vivemos, do autoritarismo em que nós nos colocamos hoje. Então, Paulo Freire é negado no contemporâneo porque ainda é Paulo Freire uma denúncia de coisas que nós vivemos hoje e que se as pessoas estivessem suficientemente educadas numa sala de aula por intermédio de uma ideia de educação problematizadora, talvez a apatia político, econômica, social, cultural que nós vivemos hoje por parte dos oprimidos não fosse da maneira que está acontecendo. Quando as comunidades saírem dos morros para lutar por conta do preço dos alimentos, porque é isso que está acontecendo, né? Toda essa relação aí tem a ver com o preço do alimento, com o preço dos combustíveis. Ah, por conta que é o do ICMS do governador, não sei o que, por isso que o combustível está caro. O combustível está caro porque se compreender uma política econômica da empresa público-privada, da Petrobras, que o combustível tinha que ser pautado, o preço do combustível, pelo livre mercado. E o livre mercado a partir do dólar. E se a economia do país vai mal, o dólar aumenta. Então quer dizer que não é que o combustível tá muito caro. O que está muito barato é o valor do real frente ao dólar, que é reflexo de uma economia estragada. E você não sente isso apenas no combustível. Você vê isso no preço da carne de boi. Você vê isso na carne de frango. Você vê isso no ovo. E aí é como se Paulo Freire dissesse, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Que é, tipo, você não está entendendo ainda que nós estamos voltando por um sistema de exploração, de expoliação, de apropriação da vida das pessoas? É só olhar a diferença de 6 meses atrás do preço da carne de frango. Ela praticamente dobrou o valor. Se comprava 1 quilo de peito de frango por mais ou menos R$10. R$11 no máximo. Hoje está R$22 o quilo do peito de frango sem osso processado. Você comprava um ovo, para você que não olha isso no supermercado, se comprava um ovo por mais ou menos 40 centavos o ovo. Hoje, o ovo ele está praticamente 80 centavos. 70, fica ali girando entre 70 e 80 centavos. Um ovo! Você vai falar que isso é o quê? Isso é o ICMS do governo do estado? Então, professor, você está fazendo política, palanque político. Isso não. É entendendo que se isso não passa na sala de aula, você vai ensinar o quê para as pessoas? Ah, beleza. A função do educador é ensinar o conteúdo do livro. Beleza, vamos pegar o livrinho lá, vamos estudar o livro na página 357. Abra o livro na página... Beleza, abri o livro na página. O que está escrito ali que me ajuda a viver? É isso que Paulo Freire está trazendo. Eu tenho que estudar o livro, eu tenho que ler o contexto, eu tenho que estudar a teoria, mas tenho que saber o quê? É a certa utilidade naquilo ali. O que isso vai me ensinar, a me ajudar a viver? Se a educação estiver descolada do viver, não tem educação, não tem serventia para educação. Então, o professor formador,
ele é formador de consciência. Ele vive um drama entre o ensinar, o que pensar ou cumprir com o currículo que lhe é imposto pelos órgãos educacionais. Porque é colocado lá que eu tenho que aplicar, eu tenho que ensinar, eu tenho que... Hoje sou professor de inglês, tenho que ensinar o verbo to be. Beleza. Será que eu vou ficar o ano inteiro explicando apenas o verbo to be? To be o quê? O tempo lhe trará toda a esperança de uma conscientização social. A ideia de que o currículo ele tem que cair na borda. Ele tem que trazer reflexão. Tá? Ana Vitória coloca: algumas pessoas falam que a escola de freire é uma bagunça, que não funciona e nunca funcionou. O que você diz sobre a fala dessas pessoas para a gente poder entender? Ana Vitória, a escola de freire é a escola que a gente vive hoje. Bagunça o quê? O que é bagunça? Não tem bagunça nenhuma. A escola que a gente tem já é a escola de Freire. Paulo Freire não muda a posição das coisas e dos conteúdos. Ele simplesmente coloca que o que eu aprendo e ensino tem que ter relação com a sociedade. Tem que responder os contextos sociais, econômicos e políticos. Né? Quem fala que a escola de Freire é uma bagunça é porque nunca pensou os processos educacionais como se dão. Né? Nunca funcionou? Como assim? O que nunca funcionou? O que não funciona é a escola da disciplinarização, que é o que a gente vive até hoje, a escola da fila, a escola que eu passo um conteúdo, dou uma aula, conteúdo, exercício e aí prova, beleza? É isso que é ensinar? É só isso? Ou eu tenho que fazer refletir, eu tenho que fazer ser crítico, eu tenho que fazer pensar. Paulo Freire não joga fora os conteúdos, não. Não joga fora o currículo. Ele questiona o currículo. O que tem que ser ensinado? Por que tem que ser ensinado? O que isso vai mudar na vida da pessoa? Se eu tenho que estudar química orgânica, eu tenho que estudar química orgânica. Só que se eu tô lá na EJA, na educação de jovens e adultos, aquela química orgânica do dar nome para os compostos lá, eu tenho que entender, por exemplo, a pessoa lê uma bula de remédio. A pessoa tem que entender que aquele produto de limpeza ali, ele tem uma substância que ele não pode botar a mão, que tem que usar a luva porque é corrosivo. Eu tenho que entender que algumas coisas são tóxicas. Entendem? Então, Paulo Freire não coloca lá que o professor tem que se vestir de bicho, e aí coloca as carteiras todas bagunçadas e que deixa o aluno fazer o que quiser. Não é isso? Quem fala que a escola freiriana é uma bagunça, muitas vezes não sabe nem o que é a escola. Acha que a escola é quatro paredes. Acha que a escola é feita de tijolo. Acha que a escola é seguir. Tem três livros, tem três livros de matemática, o 1, o 2 e o 3. Que é, você entra na escola no livro 1 e sai da escola no final do livro 3. Pensa que escola é isso. Que a página. Chegar na página 20 depois de ter ido na página 10. Que é só isso, é só seguir aquilo que foi posto. Só seguir. E Freire coloca que não. Onde estão os problemas?
Aonde está a consciência? Por isso que nós vivemos um drama, os professores. Porque a gente fica entre seguir o currículo e repensar o currículo. Percebem? Vamos lá. Olavo Bilac, né? Na verdade, é um teórico conservador, entendeu? É por isso que ficam colocando, né, o Olavo Bilac. O Olavo Bilac é um teórico do século XIX. Ele era um poeta, um cronista, na verdade, um parnasiano, né? Ele escrevia aqueles poemas com a métrica, né? Tinha dodecassílabos, decassílabos. Foi um grande teórico brasileiro. Mas o Olavo Bilac era fanático pela disciplina e pela ordem. E aí ficam antepondo, colocando ali o Olavo Bilac como uma referência educacional brasileira, mas ele nunca foi um educador de fato. Foi um grande letrista, um magnífico poeta, entendeu? Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Agora, ele defendia uma poética antirromântica, descritiva, regrada, disciplinar, né? É isso. Olavo Bilac nunca foi um educador, né? Era um fanático da disciplina. Isso, Ana, isso. Tá? Então, Olavo Bilac é um grande poeta. Você, quando alguém chegar para você, Ana Vitória, e falar que o Olavo Bilac era um educador, pergunta se ele conhece a Via Láctea, que seria um dos mais importantes poemas de Olavo Bilac. Pergunta o que, lê primeiro a Via Láctea e depois pergunta para a pessoa, e aí, o que você acha disso? Né? O que você entendeu do poema? Se a pessoa falar que não entendeu o poema, e provavelmente não vai entender, porque o Olavo escreve de uma maneira muito difícil, aí você fala, se você não entende o mais simples de Olavo, será então de fato que é o Olavo que você quer a marca para as pessoas? É essa escola do não entender. Percebe? As pessoas às vezes querem uma escola incompreensível para continuar desvalorizando, inclusive, a carreira docente. A escola que a pessoa entra sem entender e sai sem entender. Então, vive pesquisando para preparar uma aula que muitas vezes os alunos nem param para ouvir. É essa a escola? O conteúdo que o professor tem que cumprir não condiz com as realidades de seu aluno. É essa a escola que a gente quer? Muitas pessoas têm vontade e saudade dessa escola. A escola que o professor prepara a aula para os alunos dormirem. A escola que só serve para o professor tomar conta do filho enquanto o pai e a mãe trabalham. Muita gente estava com saudade da escola como depósito de gente. A escola como babá. Não a escola que ensina a crítica, não a escola que fala sobre política, não a escola que fala sobre a realidade, não a escola que faz pensar o econômico. A escola que toma conta, a escola que aprisiona, a escola que guarda o aluno, a escola que nana, faz dormir, que cansa, que é para o sujeito, aluno, gastar suas energias ali. Então é isso mesmo? Será que a minha aula
tem que servir tão somente para as pessoas passarem o tempo delas e dizer que elas estudaram alguma coisa, simplesmente porque elas aprenderam o que é mol, mas não sabe usar mol, que ela estudou logaritmo, mas ela não sabe para que vai usar aquilo na vida, quando é que ela vai usar, para que serve, como funciona. É a escola, então, da redação difícil, em que o aluno não sabe o que leu e escreve sem entender o que está escrevendo. Que lê e não entende, lê e não entende, lê e não entende, volta 10 vezes para o começo da frase e sai dali continuando sem entender o que leu. É essa escola do analfabetismo funcional que a gente tem que reproduzir? Ou a escola que a pessoa entende o que leu? E entende tão profundamente que usa na vida o que leu? E entende tão criticamente que consegue analisar a realidade a partir daquilo que leu? Que interpretou e compreendeu tão profundamente que consegue ensinar aquilo que leu? Então podemos entender que o sistema educacional de hoje também continua a disseminar a opressão, porque se ensina para não aprender, se ensina para não ser escutado, se ensina só para gastar o tempo da pessoa, não por causa do professor, mas pela condição de trabalho que lhe é imposto. O educador hoje é tão vítima como o oprimido, pois é meramente mais um deles, e inclusive utilizado como ferramenta de Estado para docilizar os corpos dos seus estudantes, para deixá-los menos conscientes, menos reflexivos. O Paulo Freire fala a todo momento do ser mais, tentando construir uma escola do ser mais, e que a pessoa pode sonhar e criticar e viver e pensar e problematizar para a pessoa ser mais do que ela é e não ser menos. Dizendo, você não consegue. Às vezes, tá lá o professor tentando fazer que a pessoa entenda que ela pode ser mais, e o que está ali virado na prática pedagógica do livro é ensinando que a pessoa tem que ser menos, que ela não vai conseguir mudar a realidade, de que ela tem ela tem que ser alienada mesmo, porque ela não vai sofrer. Você vai mudar? Você é só uma andorinha, você não faz verão nenhum. Por que você está pensando assim? É essa escola que a gente vai viver realmente? A escola da fake news? A escola da terra plana? A escola da ivermectina e da hidroxicloroquina? A escola da decadência? A escola do reproduzir a miséria? E aí tenta moralizar a coisa. O educador não pode falar de sexualidade na sala de aula. Não pode falar de sexualidade na sala de aula. E aí tá lá a menina de 18 anos, com 3 filhos para criar, que ela não teve a oportunidade de falar sobre contraceptivo. Eu não sei o Brasil que você mora, mas o Brasil que eu moro, o Brasil que eu vejo, é um Brasil que moraliza a ideia de falar de sexualidade na sala de aula e aí reproduz uma ideia de que a menina ali da comunidade tem que ter filho cedo. É isso mesmo? A pedagogia do oprimido tem como objeto de análise a opressão como situação concreta. A consciência oprimida, a consciência opressora e a relação entre ambas. O que é isso, gente? A ideia de que existe uma classe
social que tem tudo e uma classe social que tem pouco. E para aqueles que têm tudo, é importante que os que têm pouco se satisfaçam com o pouco que têm e comprem a ideia de que ele não é mais por falta de esforço ou por falta de trabalho. Tem gente que trabalha a vida toda e passa a vida toda tendo pouco. Não foi falta de trabalho. Não foi falta de um tônus de empreendedor. Passa-se a ideia pela meritocracia, que é a consciência opressora, de que o oprimido, ou seja, que o pobre é pobre porque tem que ser pobre, porque nasceu pobre, vai morrer pobre, vai continuar pobre, porque ele é preguiçoso, e que o rico é rico porque ele é empreendedor. Será que é essa a relação mesmo? Que é só eu trabalhar que eu consigo chegar lá? É só eu me esforçar que eu consigo chegar lá. Tem gente que tá nessa de se esforçar 50 anos e não consegue chegar lá por quê? Tá lá, dando a vida na indústria, na empresa, para ganhar uma cesta básica com um panetone e um Chester no final do ano. Esse é o prêmio do oprimido? Um Chester, a Cidra Cerezé, o panetone no final do ano, porque ele foi um bom operário, ele foi um bom trabalhador. Então, a libertação do oprimido se dará, obviamente, por uma pedagogia, por uma escola humanista e que compreende o humano naquilo que o humano é. Libertadora, onde os homens deverão estar num processo permanente de consciência e libertação. Para o autor, no caso Freire, a superação do oprimido não se trata apenas de uma simples troca de lugar com os opressores ou oprimido, e agora o oprimido vai virar opressor, mas sim a conscientização da liberdade, onde os deixarem de ser oprimidos evitam a volta do regime opressor, constituindo assim a pedagogia dos homens em processo permanente de libertação. Por isso a pedagogia freiriana é também chamada de libertadora, ou pedagogia da libertação. Por quê? Ou pedagogia da emancipação. O que é esse emancipar? O que é esse libertar? É sair da condição de oprimido. É sair da condição de alguém que acredita que tem que receber tudo do Estado ou pouco para a sua sobrevivência do Estado. É a pessoa ser consciente daquilo que ele está vivendo. Então o autor faz referência aos opressores, afirma que somente estes julgam-se pessoas humanas. O opressor se sente pessoa humana. Os outros são coisas com o direito de sobreviver que talvez muitos nem o reconheçam. Embora seja preciso que os oprimidos existam, para que os opressores também existam e então sejam generosos, porque o opressor se acha generoso. Acha que está ajudando. Deu R$ 100 a mais no final do ano para você comprar uma cervejinha. É essa mesma relação de esmola que é justa? De absorver a esmola do sistema de opressão? De ser acalmado e acarinhado pela migalha que cai da mesa do opressor?
É para continuar ensinando a ser capacho que a gente vai ter a nossa profissão? Para deixar as pessoas menos conscientes ou mais conscientes? Você ensina para quê? A escola serve para quê? Eu vou ensinar cálculo vetorial para quê? Você nunca parou no momento, lá no ensino médio, e perguntou assim: eu estou estudando isso para quê? Toda vez que você fez essa pergunta e você não teve uma resposta, você estava no sistema de educação bancária. Porque o professor da consciência, ele queria dizer para você o seguinte: olha, ele ia falar assim, você está estudando isso, e ele não respondeu para passar no vestibular. Ele respondeu o porquê você estava estudando aquilo. Qual a utilidade? Serve para isso. Você vai utilizar nisso. Você pode fazer uma reflexão sobre isso. Isso aqui é igual a isso, o outro, ó. Tá vendo a diferença entre uma escola problematizadora, consciente, libertária, emancipadora e uma escola bancária, uma escola do ser menos, uma escola do decorar, do memorizar, da educação sem sentido? O que Freire queria, e a gente comemora 100 anos de Freire querendo essa escola ainda, é uma escola da consciência, é uma escola da problematização, é uma escola da crítica, é uma escola de saber por que eu estou estudando. É uma escola do entender por que eu estou estudando alguma coisa. Eu estou estudando por conta disso. Serve para isso. Eu analiso o mundo assim. Eu vou mudar o mundo assim. Eu vou ensinar para minha mãe assim. Olha, meu pai podia saber isso aqui. Mãe, não toma isso. É veneno. Não coloca a mão nisso. Se cuida da planta assim, se limpa a casa assim, se vive assim. Tal concepção deriva da violência herdada de geração a geração de opressores instaurada pelo poder, que cria no opressor uma consciência de possessão do mundo. O opressor se sente o dono do mundo e dos homens. Concreta, direta, material, gerando uma concepção materialista da existência. Existem os donos do poder. Existem os donos dos recursos. Os donos do direito, os donos do dinheiro. Como assim, professor, os donos do direito? Você acha que o direito serve para todo mundo ainda? Você vive a escola bancária, a escola da falta de consciência. Nós não somos iguais perante a lei. Você acha mesmo que todo homem, toda mulher é igual perante a lei? O carro da polícia para todo mundo igual. Todo mundo que comete um crime vai para cadeia igual. Todo mundo que para numa blitz é parado igual. Todo mundo que vai no supermercado pode comprar as mesmas marcas e a mesma quantidade de comida igual. Se você acha então que todo mundo é igual, meu querido, olha, deixa eu te acordar de um sono, ó. Acorda! Nós não somos iguais. Não vivemos o mundo entre iguais. A experiência do mundo, a percepção do mundo, a vivência do mundo se dá entre consciências organicamente distantes, em que uns podem mais e outros não podem nem querer.
Isso, o que que isso tem a ver com a escola? Tudo! Porque eu posso ensinar as pessoas a ver mais longe, a sonhar de maneira mais potente, a querer. Quem consegue viver isso, por exemplo, numa educação de jovens e adultos, numa sala de EJA, passar pela experiência da sala de aula da EJA, é fantástico. Agora, se a pessoa se fizer nessa relação de coitado, aí você percebe que a coisa realmente está errada. Já pararam para pensar na palavra coito? De coitado? É de submisso, é de devorado, é de comido. No coito, na relação de coito, que é uma relação sexual, existe o coitador e o coitado. O coitado é aquele que sofreu o coito. Quanta gente é estuprada no mundo, e eu não estou falando jamais do estupro, é estuprada porque é tirada o direito de sonhar e de viver. Com isso, segundo o ponto de vista do autor, humanizar é subverter. Então, se cabe a ordem de nós sermos também subvertores ou subversivos, a ponto de entender que ser humano é algo para além do que é os princípios básicos da pirâmide de Maslow. Ser humano não é acordar, dormir, comer. Ser humano é andar pelo mundo e interpretar o mundo e consciente do mundo, entender os problemas do mundo. Por isso, a formação proposta no freirianismo passa pela ideia de uma formação integral ou omnilateral, porque a ideia de que este humano tem que ser formado em todas as competências possíveis para ele interagir no mundo de forma ativa e não como um coitado, e não de forma passiva. Não de forma a comer apenas as migalhas que caem da mesa dos opressores. E se você entende isso, você se revolta. Porque você entende que para algumas pessoas viver é tão somente acordar e trabalhar, dormir. Ela não pode sonhar em fazer alguma coisa para além desse script. Pagar a conta. E não ser mais, visto que a humanização é uma coisa, visto como um direito exclusivo e atributo herdado. Então existem os herdeiros, aqueles que nasceram com o direito de poder ser mais. Será que essa escola que coloca isso em xeque é a escola da bagunça? Eu não entendo essa escola como a escola da bagunça. Eu entendo essa escola do ponto de vista que é na relação do professor e do aluno que as relações de opressão elas vão ser reduzidas, sanadas, elas vão ser questionadas, elas vão provocar, sabe, desconforto. E o oprimido vai compreender que é só na luta
que ele vai conseguir alguma coisa, que ele vai subverter a ordem e vai poder se dizer gente. Então, vocês já devem ter percebido que este livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, na verdade, é um manifesto da importância política, social e econômica e, obviamente, cultural da escola. A escola como lugar de formação da consciência e de uma formação tão integral que este humano não vai sair dali aprendendo só a fórmula de Bhaskara. Ele vai saber a fórmula de Bhaskara, mas ele vai entender por que se estuda funções. E ele vai olhar matematicamente para o mundo e entender as relações a partir das funções. É preciso acreditar no povo, pois crer no povo é condição prévia e indispensável para que haja mudança. E constitua-se o saber revolucionário, onde a adesão é radical e não permite comportamentos ambíguos que interfiram no comprometimento com a libertação. Vou ler de novo as palavras de Paulo Freire. É preciso acreditar no povo, pois crer no povo é condição prévia, necessária, indispensável para que haja mudança. Então a escola é lugar revolucionário, onde a adesão é radical. Porque esse professor então entende a sua função no mundo, que é não ensinar para emudecer, não é ensinar para aceitar, é ensinar para que esse sujeito tenha palavras de ler o mundo e ler a vida a partir de um apelo social. Porque aí ele está vendo a vida com sentido. E se ele vê a vida com sentido, ele vê a vida de uma maneira libertadora. A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo essa dependência dos oprimidos como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em independência. Esta, porém, não é doação que uma liderança, por mais bem intencionada que seja, lhes faça. Não é uma independência doada. Não é uma independência bem intencionada. Não podemos esquecer que a libertação dos oprimidos é libertação de homens e não de coisas. Então, é ele o artífice, é ele o operário, é ele o construtor da própria libertação. Porque ele sai da condição de objeto e ruma, tem rumo, né? Ele ruma em direção a libertar-se. Por isso, se não é autolibertação, ninguém se liberta sozinho. Também não é libertação de uns feitas pelos outros. É libertação dos sujeitos em coletivo. Não é a libertação da princesa Isabel. Entendem? Não é a libertação que uma lei provoca, o que fazem ou fabricaram para mim. É a libertação que as pessoas buscam e conquistam no coletivo. As salas de aula se estruturam, se consolidam enquanto coletivos
em que as pessoas podem se tornar e aprender a se tornar independentes. A independência do Brasil só é possível se houver a independência dos homens e das mulheres das relações de opressão a que se constituem. Você imagina, neste mundo, quantos são os oprimidos e que deveriam dar o seu grito de independência? Tem gente que passa a vida toda sem conseguir dar um grito de independência. É muito triste isso. Às vezes algumas conseguem dar o seu grito de independência muito perto da morte. Vamos pensar em Lei Maria da Penha, por exemplo. Quantas são as mulheres que vivem uma vida de um casamento pautada pela violência? E que se veem numa relação constante de estupro e violência doméstica? E que passam a vida inteira querendo ter voz, querendo ter vez, querendo ter lugar no mundo. E por medo, perdem a voz, perdem a vez, perdem o lugar. E passa a vida sonhando que talvez aquele filho que ela teve consiga ser livre e feliz. E ela dedica a vida dela inteira para que talvez o filho alcance a felicidade que ela nunca alcançou. Se você veio, talvez, de uma família como a minha, você vai saber o que eu estou falando. O meu pai estudou até a 4ª série. E quantas vezes eu vi aquele homem se sacrificar para dizer, os meus filhos vão ter estudo. Meu filho, eu não vou poder te dar nada, não vou poder te dar uma herança. A herança que papai vai te dar é o estudo. Eu sou fruto de uma geração, dessa geração, em que a única coisa que meu pai podia me dar era o estudo. Me deu feijão, me deu arroz, me deu batata, me deu macarrão, me deu carne. Mas ele lutou para me dar o estudo. Hoje, me considero mais livre que meu pai, mas a minha libertação se deu e se dá ainda num sistema do meu pai e da minha mãe oprimido. Do meu pai trabalhando até hoje com 65 anos de idade no supermercado. Porque aposentar não foi suficiente para ele. Vocês percebem, então, o que a gente está chamando de educação libertadora? É que tem gente que vive a mesma coisa que eu e não consegue entender o que aconteceu ou o que está acontecendo. Que é a vida dos pais em favor de tentar dar alguma libertação para o filho. Por onde? Pelo estudo. E se tem tanto investimento, percebam que eu estou falando de um lugar de esperança.
A escola ainda se faz enquanto lugar de proliferação da esperança. E é por isso que a gente tem que se dedicar na defesa integral deste lugar, a escola, porque talvez, muitas vezes, né, não, talvez não, é com certeza, mas muitas vezes é esta escola o único lugar de esperança em que as pessoas depositam alguma fé para ser alguma coisa. Talvez nesse momento eu esteja falando com você. E é olhando bem nos seus olhos que eu digo. Se nós nos reconhecemos neste lugar, eu passo a enxergar a escola de uma maneira diferente. A escola não é só o lugar de ensinar português e matemática. É o lugar de ler, escrever e contar, sim. Mas é o lugar de ter esperança. A escola é o lugar de ter esperança. Como dizia o próprio Freire, não esperança de esperar, mas a esperança do verbo esperançar, que envolve muita luta para trazer consciência a quem não está entendendo o caminho do caminhar. Não adianta caminhar na estrada da vida se eu não sei por que estou caminhando. Se eu não entendo a pedra, o buraco, o passo, o compasso, se eu não entendo para onde eu vou, se eu não entendo a direção, se eu não vejo o colega do caminho, se eu não entendo a bifurcação, se eu só caminho, que escola eu vivo? Qual a importância disso? A escola é caminho que tem que ensinar a entender o caminhar, compreender, interpretar, analisar, ver, enxergar, não só olhar. Os oprimidos devem se ver como homens e mulheres e não coisas, para que possam se reconstruir a partir do autoconhecimento de homens destruídos. E essa conscientização deverá ser alcançada através de uma pedagogia humanizadora que produzirá uma liderança revolucionária e uma relação dialógica permanente, libertando os oprimidos de sua condição e os colocando em uma posição de engajamento. De novo, até isso fazer carne na cabeça de vocês. Os oprimidos devem se ver como homens e não como coisas, para que possam se reconstruir e a partir deste autoconhecimento, desse autorreconhecimento de homens destruídos, e essa conscientização deverá ser alcançada através de uma pedagogia humanizadora, que produzirá uma liderança revolucionária e uma relação dialógica, ou seja, de diálogo permanente, libertando os oprimidos de sua condição e os colocando em uma posição de engajamento. Por isso as pessoas têm tanto medo deste livro do Paulo Freire.
Porque está mostrando o poder do diálogo, o poder da libertação, o sair do jugo, o sair da coitadice, o sair do sistema de opressão oprimido. Ter verdadeira libertação. Professor, mas em termos práticos, como é que eu faço isso? É na minha docência decente, é no meu ensinar consciente, é na minha análise do currículo, é entendendo o conteúdo naquilo que ele pode produzir potência de vida, naquilo que ele pode produzir felicidade para as pessoas. Será que eu quero construir uma escola da memorização e da decoreba-imba? Ou eu tenho que produzir uma escola da felicidade? Se a escola da felicidade ela for sinônimo de bagunça, então viva a escola da bagunça, porque eu quero uma escola que produza felicidade para a vida das pessoas. Com os 100 anos de Freire, a gente ainda se ressente por saber como é longe essa realidade dessa escola. Como está longe da gente alcançar uma escola que seja assim. Que pense para além dos conteúdos. Que pense com os conteúdos, pelos conteúdos, mas não apenas nos conteúdos. Ser livre é um direito de todos os homens, indistintamente das classes às quais pertence. Compreender as causas da opressão e o medo da liberdade é papel fundamental da orientação pedagógica, que deve auxiliar no processo de libertação dos oprimidos através de comunhão e diálogo. Contudo, essa libertação deve ser liderada pelo oprimido. Ele que tem que estar na situação de busca da sua própria libertação. Porque não vai ser o opressor que vai chegar e falar assim, toma aqui a sua carta de alforria. Desde que este consiga expurgar a figura do opressor de dentro de si. O oprimido precisa ter um senso crítico apurado e não aceitar a falsa generosidade oferecida pelo seu opressor. Precisa se reconhecer como cidadão e homem livre e se opor àquele que o oprime no exercício do seu direito. É essa a escola que a gente procura. A escola da busca de libertação. A escola na busca de consciência, a escola que democraticamente pensa a si mesmo, a escola que se coloca em diálogo. A educação precisa passar por um momento de transformação e ser reestruturada. E a gente espera essa reestruturação desde 1963. Quando Paulo Freire apresentava o seu método, e ele foi silenciado pelos caminhos da ditadura. Será que não estamos às portas de uma nova ditadura? A educação precisa passar por um momento de transformação e ser reestruturada. Para que possa conscientizar e formar líderes revolucionários atuantes no convívio social. A essa nova forma pedagógica concreta, o homem deverá conscientizar-se sobre sua atuação no mundo e transformá-lo na sua praxis. Deverá tirar as diretrizes da base de ensino das mãos dos opressores e passar o direito ao oprimido de construir em comunhão suas novas diretrizes educacionais. Estas
visando as novas diretrizes educacionais, deveriam, então, atender às suas exigências e necessidades. Exigências e necessidades de quem? Do trabalhador. Exigências e necessidades de quem? Dos oprimidos. Você acha mesmo que a comunidade foi chamada, perguntada, questionada sobre o que ela queria, gostaria de estudar? O que você quer aprender? Ou o currículo foi determinado por aqueles que achavam que sabiam ou que sabem aquilo que as pessoas devem estudar? Há uma relação de poder no currículo. E isso não é Paulo Freire. Vamos estudar Bourdieu, vamos estudar Passeron, vamos estudar Althusser. Tem vários autores que vão compreender a relação de dominação e de poder que é colocada no currículo. Que é quem decide o que eu devo estudar. Será que a comunidade foi chamada para discutir o que tem que ter no novo ensino médio? Ou o novo ensino médio saiu da cabeça de uns poucos que determinaram o que as pessoas devem estudar? O autor, então, busca mostrar como a educação, em especial no Brasil, produz um fetiche social, reproduzindo a desigualdade, a marginalização e a miséria. Ensinar a não pensar é algo puramente planejado pelos que estão no poder. Porque é óbvio, é mais fácil. Se quer de fato que as pessoas parem para pensar, ou que se mantenha o status quo, se mantenha a desigualdade, se mantenha a marginalização, se mantenha a miséria. Ensinar a não pensar é algo puramente planejado pelos que estão no poder, para que possam ter em suas mãos a maior quantidade possível de oprimidos, que se sentindo como fragilizados, necessitam dos que dominam para sobreviverem. O não emancipado, o não liberto, ele é seduzido pela ideia fetichista de que ele precisa do opressor. De que ele precisa do patrão para sobreviver. De que o pão não é garantido pelo seu trabalho, mas é garantido pelo salário, que é dado na forma de generosidade pelo patrão. É isso que a escola tem que ensinar? Ou o contrário, de que é pela força do meu trabalho, eu não ganho um salário, eu conquisto um salário. Quanto deve ser esse salário? O mínimo para sobreviver e se manter miserável? O mínimo para continuar marginalizado e na miséria? O mínimo para sobreviver? É esse o custo do salário? Ou o salário tem que ser fruto de uma condição mais justa e equânime que produza qualidade de vida, qualidade de viver na vida da pessoa? Será que isso não é tema para aula? Isso não é tema para escola? O quanto custa o seu salário? O quanto vale o seu salário? O quanto custa o seu viver? Não dá uma boa aula isso? Ou isso é aula coisa de comunista, doutrinador? Quanto custa viver? Mas como poderá o homem sair da opressão
se os que nos ensinam são também aqueles que nos oprimem? E o que é ensinado a baixar a cabeça. É ensinado a ser resiliente, a palavra da moda. É coach ensinando para você, não é assim? Você tem que ser resiliente, você tem que aguentar firme. Aguenta firme as chicotadas que lhe são dadas nas costas. Aguenta firme porque você vai conseguir. Aguenta firme, trabalha só mais um pouco. Não é 8, é 9, é 10, é 11, é 12 horas de trabalho. Você vai conseguir ser vitorioso, 14 horas de trabalho. Vamos lá, você consegue. Operário padrão. Operário bem-sucedido. Como animador de academia, né, Valdeci? No decorrer de seu livro, Paulo Freire procura conscientizar o docente, ou seja, o professor, do seu papel problematizador da realidade do educando. E é um trabalho de consciência mesmo, de conscientização, porque é difícil, tá? Difícil. Porque às vezes o pedagogo, o educador, coloca na relação professoral a ideia de que eu tenho que seguir o currículo e tão somente o currículo. Professor, mas você está atrasado no seu conteúdo. Eu fico pensando, o que é atraso no conteúdo? Às vezes deixar a gente de passar um conteúdo porque você problematizou as ideias é você trabalhar com a ideia de um currículo real. Não é o currículo prescrito, não é o currículo determinado, não é o currículo encarcerado, é o currículo real. Às vezes tem 20 conteúdos que eu tenho que passar. Será que o tempo e a determinação do planejamento é de fato passar os 20? Ou passar 15, passar 10? É claro que passar 5 também é difícil, né? Mas se eu vou passar 10, trazendo luz, consciência, aprendizado, com ação pedagógica, didática, avaliativa, se eu compreendo a docência, dada aquela decência, eu consigo pensar a função da escola, eu consigo pensar a potência da escola, eu consigo pensar para que serve esse raio de lugar chamado escola. Se eu não tenho consciência disso, eu não sou docente. Se eu vou lá tão somente fazer o meu trabalho de quê? De ensinar o que é prescrito no currículo, eu estou ensinando ou determinando o lugar que as pessoas têm que se dar naquela relação. Eu não abro lugar para a pessoa se colocar na relação, para pensar para aquilo, para além daquilo que está determinado, para além daquilo que está colocado, para além daquilo que está ensejado. Eu preciso entender a função disso. A escola não pode ser lugar de determinação. Ela é lugar onde a pluralidade, a diversidade entende os seus contextos, articula dialogicamente, em diálogo, problematiza aquilo que está sendo estudado, compreende o currículo para além daquilo ali. Se eu fico naquele lugar de entender que, sei lá, vamos pensar licenciatura em química, né? Eu tenho que ter todas as físico-químicas e todas as orgânicas e todas as inorgânicas e todas as analíticas e eu como que entra consciência nisso daí? Será que precisa mesmo? Será que precisa mesmo de tudo isso? Como essa identidade de professor está sendo formulada aí, né, nesses conteúdos? Qual que é a utilidade disso? O professor está pensando na utilidade disso?
O que é direito do educando de ter? Porque muito professor tem essa falácia, né? Ele caiu na pegadinha injusta do malandro, que acha que um conteúdo é direito do aluno. Direito do aluno, efetivamente, é a reflexão sobre esse conteúdo. Vamos, então, ao texto propriamente dito. Você deve estar pensando assim, poxa, professor, já acabou, né? Esse tempo todo de aula agora já acabou, né? Chegamos ao final do texto do Pedagogia do Oprimido. Não, nós estamos começando. Tá? Nós estamos começando aqui. Vamos entender, então, tipo, como que a gente fez, obviamente, fez um grande resumo dos intuitos, da justificativa, do interesse, do desejo, que está encerrado na Pedagogia do Oprimido. E a gente vai, então, agora em direção ao texto propriamente dito. Tá? Vamos lá. Primeira parte, né, a justificativa da pedagogia do oprimido. Acho que deu para entender, né, que a gente está falando, na verdade, da contradição entre opressores e oprimidos. E, obviamente, nessa relação dialética estabelecida entre opressores e oprimidos, na superação da condição de opressor e na superação da condição de oprimido. Tá? A situação concreta de opressores e oprimidos, né, é o que o texto aponta, né, em especial a fetichização do controle por parte do sistema de opressão e a alienação comprada do sistema oprimido que se sustenta pelo fetiche do opressor, né? Em que oprimido acredita que viverá eternamente na condição de oprimido e que deve seguir a cartilha do bem viver escrita pelo sistema próprio do sistema opressor, né? E a gente sabe qual é a situação concreta que se apura. A miserabilidade, a vulnerabilidade, a decadência do sistema, as falácias que são construídas, né, com esses operadores simbólicos em que vão dizer que a escola deve ser assim, assado, frito, cozido, e ensinar um conteúdo prescrito, né? Quando a gente sabe que a situação concreta que se estabelece é a situação social, econômica, política e cultural de um país. E que deve ser tema da sala de aula, deve fazer parte do chão da formação de professores, seja inicial e continuada, e a formação de todas as profissões possíveis pelo sistema educacional, de que eu preciso ler a realidade, eu preciso interpretar a realidade, eu preciso analisar a realidade, eu preciso me colocar de maneira crítica frente à realidade, para entender como as misérias são produzidas, como o trabalho é produzido, como as relações sociais são construídas, como a moral é construída. Por que isso é certo? Por que isso é errado? Né? Por que isso é legal? Por que isso é ilegal? A quem se beneficia esse sistema de legalidade de direito? A quem se conserva o direito à opressão? Por que, por exemplo, hoje se faz tanta ode, tanta defesa de um sistema de armas? Né? Aí tá lá o cara, eu tenho direito de ter uma arma, mas não tem dinheiro para comprar uma arma. E quem vai ter dinheiro para comprar arma? Quem consegue desembolsar pelo menos aí 5 mil, 6 mil reais para aquisição do direito de usar a arma e comprar uma arma. E você acha que quem vai fazer essa compra? Ou ele é o marginal que está dentro de um sistema de opressão e que vai para a criminalidade, ou é o próprio opressor. Então você começa a entender como é que as coisas vão se construindo. É tema dessa aula, porte de arma, professor? É também tema dessa aula. Por que tema dessa? Porque está passando pela realidade. Mas poderia ser outro tema? Poderiam ser outros tantos. Nós falamos sobre educação socioambiental, sobre consciência ecológica, sobre como utilizar o currículo. Ou a gente poderia estar pensando em educação profissional e tecnológica. Como se dá a formação técnica dos trabalhadores.
Por que tem que se ensinar certas coisas e não outras no sistema de formação dos trabalhadores? Tá? A ideia de que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, que os homens se libertam em comunhão, ou seja, no coletivo, na consciência coletiva. E a escola é participante deste processo de libertação. Ela é partícipe, ela é donatária, ela está ali alinhada com essa ideia de libertação. Mais uma vez, os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que poucos sabem de si, de seu posto no cosmos. Posto no cosmos, gente, é o lugar no mundo. E se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões dessa procura. Ao instalar-se na quase, se não trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam, respondem, e suas respostas as levam a novas perguntas. O problema de sua humanização, apesar de sempre haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central, assume hoje caráter de preocupação iniludível. A gente consegue ficar mais 1 hora aqui só nessa frase, só nessa oração aqui. Vamos lá, vamos entender o que o Paulo Freire está escrevendo aqui, gente. Ó, mais uma vez, os homens desafiados pela dramaticidade da hora atual, ou seja, o drama da hora atual, gente, é o tempo presente. E ele é dramático porque ele é perturbador. Ele é dramático porque ele nos coloca questões tão atuais que é o do dia a dia, que a gente vive no dia a dia. É a ida no mercado. É o tempo dedicado ao trabalho, ao estágio, ao viver, às relações familiares. Tá tudo isso misturado numa grande cumbuca. Então, mais uma vez, porque isso acontece sempre, mais uma vez o homem diante do tempo presente se vê numa situação dramática. Se propõe a si mesmos como problema. O que é isso? Se propor a si mesmo. Como eu vou resolver o problema de saber quem eu sou? Como resolver o problema de saber ao que eu tenho direito, ao meu lugar no mundo? E eles vão descobrindo que poucos sabem de si. Saber de si não é só analisar a minha personalidade e entender quem eu estou olhando no espelho. Saber de mim é saber o meu lugar no mundo. Qual a minha utilidade, a minha serventia produtiva? E para além da própria produção, o que eu desejo para mim mesmo e para os outros que estão junto de mim? É como se estivéssemos em Delfos e olhássemos a inscrição do oráculo dizendo para nós: conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? Ou, de outra maneira, qual o sentido do meu viver? E ao se colocar esse problema na dramaticidade do tempo presente, se inquietam querendo saber mais. O pouquinho que eu sei de mim mesmo me seduz a ponto de eu querer saber mais. O que eu posso? Para onde eu vou? O que eu vou conquistar no mundo? Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si mesmo, uma das razões dessa procura. Porque se eu tivesse cheio de mim mesmo, se eu tivesse tanta noção de quem eu sou, talvez eu não me procurasse tanto. Mas essa é uma das características da antropologia freiriana, a ideia de inacabamento. A ideia de que eu vou procurar mais
e sentir cada vez mais sede de saber quem eu sou e do que eu posso e para onde eu vou e qual é o meu sentido do viver. Ao instalar-se na quase, se não trágica descoberta do seu pouco saber de si, porque é difícil, quando cai a ficha de que eu não sei quase nada sobre mim mesmo, se fazer problema a eles mesmos, que é quais os sistemas que me oprimem. Você já fez essa reflexão? Faz essa reflexão. O que me impede de eu ser eu mesmo? O que me sucateia? O que me tira potência? O que me coloca em segundo plano? O que me desarruma, desajusta, me coloca em secundário? E aí indagam, se perguntam, se questionam e respondem. E suas respostas os levam a novas perguntas. Porque se perguntar é constante. Eu vou respondendo e vai nascendo novas perguntas. É um drama mesmo, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E se eu tô no jogo, embaralhado no jogo, misturado no jogo, eu quero aprender e saber mais. Porque eu vou me sentindo bem com isso. Esse treco, esse trem, esse negócio, essa coisa, essa construção de saber mais me leva a eu mesmo ser mais. Porque eu fico mais ágil, mais inteligente, porque eu sou mais livre e emancipado, porque eu começo a dar conta em mim do mundo que me rodeia. E aquilo que em cima dos meus olhos, como cascas, impediam que eu enxergasse, como um véu de maia vai caindo e eu vou conseguindo ver além. É essa emancipação, é essa libertação, porque eu vou me humanizando enquanto vou me procurando. Se eu sou caçador de mim, como diz a canção, eu vou me humanizando no processo de busca de mim mesmo. Apesar de sempre haver sido, de um ponto de vista axiológico, no meio das palavras e da moral, no meio do sentido, o seu problema central assume hoje caráter de preocupação e me iludir. Ou seja, eu não posso me iludir. Eu não caio nas armadilhas, porque eu compreendo que o problema central do existir é descobrir, de fato, quem eu sou. E buscar descobrir, encontrar quem eu sou, é buscar encontrar ou resolver os problemas de saber como este mundo foi erguido, as paredes deste mundo, as lógicas dessa sociedade, as funções econômicas, sociais e políticas, o quem detém o poder, por que detém o poder, como quer o poder. E a escola, naquele meio ali, é o lugar em que a pessoa deveria ser formada com os conteúdos, repito, né? É uma das coisas que eu vou mais repetir aqui nessa aula, né? É com os conteúdos e não contra os conteúdos, eu vou me tornar humano e vou assumir um lugar de não ser iludido pelas lógicas que estão em volta de mim. A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas também ainda que forma diferente nos que a roubam, é distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens,
nada mais teríamos que fazer a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoa, como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e esta ser o menos. Ou seja, a gente vai aos poucos perdendo a gana com o tempo. A gana, o tesão de viver. Porque vai se passando o tempo e a gente vai aos poucos perdendo as cores da humanidade. A gente vai desistindo. O desistir é próprio do desumanizar. Porque é cansativa a luta que não chega a produtos viáveis. É cansativo lutar e você não vê as coisas acontecendo, você não vê você conseguindo sair daquela atitude e você vai se entregando de certa forma ao cinismo, ao desespero, porque o mundo distorcido parece dizer para mim aquilo que eu estou determinado a ser. Que eu não vou ser mais do que disseram que eu seria. Porque eu fui preguiçoso, ou trabalhei pouco, ou li pouco, ou estudei pouco, ou sou fruto de uma sociedade que me desejou pouco, pequeno. Freire, na verdade, faz uma reflexão sobre o tempo, entendendo que não há um determinismo neste tempo. Mas eu vou sendo, vou sendo menos, porque vou sendo seduzido pelo cansaço, ou enfim, nem seduzido, eu vou sendo mensurado a ser menos, eu vou sendo diminuído, eu vou sendo medido mesmo, eu vou sendo oprimido. Gente, pensem na palavra oprimido, é aquele que foi comprimido. Só que a gente não pode admitir que a desumanização é a vocação histórica dos homens. Muito pelo contrário, se eu não me entrego ao desespero e ao cinismo, eu vou percebendo que, na verdade, a humanização é a vocação do humano. Que eu não posso ser determinado, terminado, feito daquela forma, e vou me consolando em solitude, sozinho, a ser desfigurado, despotencializado, desumanizado. A luta pela humanização, pela potência do meu trabalho, pelo compreender os frutos e produtos do meu trabalho, do meu esforço, vão tirando de mim as vendas da alienação e eu vou compreendendo que a minha vocação, o meu significado do meu viver é ser pessoa. E eu vou entendendo que existe certa lógica de violência nisso. Como se alguém tentasse me dizer aquilo que eu sou e que eu quisesse sair do sufocamento, do engasgamento e poder dizer quem eu sou com outras palavras. A violência dos opressores que nos faz também desumanizados nos instaura uma outra vocação, que é a ideia de que nós temos que ser menos, que eu não posso chegar, que eu não posso alcançar, que eu nunca vou conquistar, como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde
pelo cansaço, a lutar contra os que fez menos. Que deveria ser a grande prática de libertação. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, porque a ideia não é sair da condição de oprimido e virar o opressor. Ganhei dinheiro, fiquei rico, agora eu posso oprimir. Nem se tornam, de fato, opressores dos opressores. Mas restauradores da humanidade em ambos. Porque o processo de desumanização é um processo próprio da realidade dos oprimidos e dos opressores. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos e, obviamente, então, da escola em conjunto, que é libertar-se a si e aos opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam em razão de seu poder. Não podem ter, neste poder, a força da libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Daí a contradição que é posta e a necessidade da superação dessa contradição. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles, que os oprimidos, os efeitos da opressão? Quem mais que eles por ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis da sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento das necessidades de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem, os oprimidos será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. Quem melhor do que aquele que sofre para falar de seu sofrimento? Aquele que é alijado para falar de sua fome? Aquele que é destituído para falar do seu lugar, do lugar a que ele foi posto? Aquele que tem fome para falar da própria fome. Por isso a escola é lugar de permitir a fala das pessoas. A escola tem que ser uma caixa reverberadora dos ecos gritados, desconsolados pelo lugar a que foram postos, os vulneráveis. A escola como caixa amplificadora do sofrimento das pessoas. A caixa, quando eu digo a caixa que reverbera, a caixa que amplifica, essa ideia de microfone, para o lugar de fala das pessoas ser respeitado. É essa escola que a gente deseja. A escola que é grito, que é berro diante das injustiças. O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto deixa de ser um gesto piegas e sentimental, quando deixa de ser esmola, quando deixa de ter o caráter individual e passa a ser um ato de amor, de fato, àqueles. Quando para ele os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens concretos, injustiçados, roubados, alijados,
tornados vulneráveis, tornados miseráveis, roubados na sua palavra. Por isto, no seu trabalho comprado, que significa a sua pessoa vendida. Não são essas as relações de trabalho que se efetivam no sistema de produção contemporâneo, em que você vende e se vende, vende as suas horas. O seu trabalho é a mercadoria tornada. É o seu trabalho que é a verdadeira mercadoria. Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua praxe, é que constitui a solidariedade verdadeira. Será que a escola vai se furtar a responsabilidade ética e estética de falar sobre as relações de produção, sobre as relações de trabalho, sobre os sistemas de opressão? Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres. Será que esse não é o discurso que deve ser formulado nos nossos contextos de ensinar? Ensinar a ser livre se tornou de fato menor do que ensinar a fórmula do não sei o que lá? Ou estudando a fórmula, eu também aprendo essa necessidade da liberdade. E nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive é uma farsa. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive é uma farsa. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive ou se torne realidade é uma farsa. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive é uma farsa. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive é uma farsa. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive é uma farsa. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive, isso é uma farsa. A gente continua na nossa próxima aula. A gente vai continuar destrinchando esse texto maravilhoso que é a Pedagogia do Oprimido, do grande professor Paulo Freire. Viva Paulo Freire! 100 anos de seu nascimento. É como dizer, a escola precisa voltar a reconhecer a necessidade de trazer o tema da liberdade e da emancipação para os seus conteúdos. Viva os 100 anos da obra, da vida do professor Paulo Freire. Um grande abraço a todas e todas. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. E antes que eu me esqueça, dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive, se torne realidade, se torne carne, se torne presença. Se eu não faço nada, isso tudo é uma farsa, é uma mentira, é um discurso. Meu desejo concreto é que, repetindo essa frase 1000 vezes, nos corações de vocês, nas mentes de vocês, que são os professores que vão conduzir o amanhã, que a gente não viva uma escola de farsa, que a gente não viva uma escola de mentira, mas que a gente ensine
que é possível romper a cadeia de opressão e que as pessoas podem, pela vivência da realidade dos seus conteúdos, ser mais. Ser mais. É o que eu desejo para os meus, para minha família e, obviamente, para cada uma de vocês. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até a próxima.